Olá, como você está? Espero que bem, seja muito bem-vindo aqui no canal, que o Senhor te abençoe. E hoje nós iremos fazer um quadro decorativo em uma tela e vai ficar sensacional. O que vamos precisar primeiro é de uma tela em branco, você escolhe o tamanho que você quiser. Você encontra esse material em armarinhos, lojas para fazer artesanato, é bem fácil de encontrar. A minha tela ela tem 20 por 30, mas como eu já disse, o tamanho fica a seu critério. Tem uma imensidão de tamanho, então você tem que fazer o que atende à sua necessidade. E se você já me acompanha aqui no canal, você sabe que quando eu vou fazer alguma coisa, eu faço sempre um rascunho. Isso é muito importante para você ter noção de como a sua peça vai ficar. A princípio, eu escrevi a frase que eu vou querer em fontes diferentes. A frase, a fonte, vai tudo do seu gosto. Essas coisas você pode alterar sem problema nenhum. Cores, letras, tamanho. Depois que eu fiz o meu rascunho, eu transferi para a tela. Você pode utilizar o lápis grafite, não precisa fazer muita pressão, porque se você errar, vai dar mais trabalho para retirar. Esse rascunho é para você ter uma noção de como vai ficar a disposição das letras e dos desenhos na tela. Agora é só transferir. Enquanto eu vou transferindo, deixa eu te dar algumas dicas. A primeira delas é que esse processo que estamos fazendo agora, de transferir o desenho, a frase desde o início, só faz sentido se você for utilizar cores claras. Pois mesmo pintando, vai dar para ver o fundo e você vai conseguir cobrir sem problema. Se você for utilizar cores escuras, primeiro você pinta e depois você faz o rascunho. Hoje você consegue enxergar normalmente o grafite independente, em cor clara ou escura. Aí você escolhe a cor que você vai utilizar e o processo, antes ou depois. Mas é muito importante você fazer esse rascunho antes de começar a pintar de verdade. Porque é mais fácil se você vê que há necessidade apagar do que depois que você pintar fazer o retoque. Dá muito mais trabalho, você tem que esperar a tinta secar. Então te aconselho, para evitar retrabalho, vamos fazer desse jeito. Você escolhe a tinta e depois a técnica. E se você gosta de vídeos como esse, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que tem aqui no canal. Toda semana tem novidade. Aqui sempre tem o Faça Você Mesmo saindo do forninho, seja de comida, aquela receitinha gostosa, ou objetos de decoração, entre outros projetos. Eu faço sempre os vídeos com muito amor e carinho, então já se inscreve e vem fazer parte dessa família, vai ser um prazer te ter por aqui. Se você não quiser fazer o rascunho à mão, você pode imprimir o seu projeto, que vai ficar bem legal também e já poupa um tempo. Isso para mim não é um problema, eu gosto desse processo de produção desde o início, da elaboração, da pesquisa, eu gosto desse momento, então eu sempre prefiro fazer desse jeito. Mas, se você quiser, você pode fazer isso sem problema nenhum. E como a nossa tela é de tecido, eu vou utilizar a minha amada tinta de tecido. Vou utilizar nas cores branco, rosa e azul bebê. O meu azul, ele é claro, mas eu queria ele um pouco mais claro, então eu fiz essa mistura. Depois é só ir fazendo a aplicação. Deixa eu te falar uma observação sobre essas tintas. A primeira observação é que a tinta branca, normalmente, eu não sei se isso é uma característica dessa tinta branca ou se acontece só comigo, mas deixa eu te alertar. Eu tenho a impressão que ela é um pouco mais densa que todas as outras cores, então dificulta mais na aplicação. Eu utilizo muita tinta de tecido, eu gosto muito dessa tinta, porém a branca ela sempre fica densa. Mas isso não é um problema, dá para resolver com água. Então em uma tampinha, em um plástico, em algum lugar que você dê para limpar ou então descartar depois, você separa a tinta que você vai utilizar e vai colocando gotinhas de água, misturando com um palitinho até amolecer essa tinta. Ela fica do mesmo jeito, só que um pouco mais líquida, muito boa. Cuidado para não colocar muita água e essa tinta ficar clarinha, bem aguada. Você vai colocando gotinhas, se tiver uma conta-gota, ótimo, se não,
vai colocando aos poucos, bem pouquinho, porque se você colocar excesso de água, ela vai ficar bem clarinha e você vai ter que cobrir várias vezes para atingir o tom que você quer. Outra observação bem legal é que você pode misturar essas tintas e formar outros tons. Não há necessidade de você ter uma imensidão de tintas de cores diferentes para fazer o seu quadro. Se você quiser cores pastéis, você pode escolher uma cor forte, porque já é a cor base, e você adiciona um branco e consegue atingir a cor que você quer. Desse jeito você vai ter cores escuras e cores claras. Se você não tem muito conhecimento em quais cores misturar e quais tons vai ficar, eu vou deixar um exemplo aqui de como você pode misturar as cores, quais cores você mistura e dá quais tons, mas esse é só um pequeno exemplo. Na internet tem uma imensidão de tons que você pode fazer com cores base. Então eu te aconselho a dar uma pesquisada antes de comprar as tintas, porque vai facilitar a sua vida e ainda você vai economizar. Na pintura eu fui fazendo formas aleatórias. Não me apeguei a forma nenhuma, fui soltando a imaginação. Eu queria um fundo colorido e a frase em destaque. Eu tinha esses pensamentos em relação a essa peça, mas eu não tinha um roteiro. Eu sabia as cores que eu queria e a frase. O modelo eu fui desenvolvendo no decorrer desse processo. E isso é muito gostoso, você não precisa se prender. Você pode ir desenvolvendo o seu próprio projeto com a sua cara e a sua personalidade. Sem contar que você pode ganhar aquele dinheirinho desenvolvendo lindos quadros para vender. Se você tiver habilidade com artesanato, você pode aflorar esse seu lado, e se não tiver, você pode começar a desenvolver um lado adormecido que talvez você nem sabia que existia. Esse pincel que eu estou utilizando, ele é muito macio, ajudou bastante na aplicação da tinta. Eu sou apaixonada por esse pincel, foi uma comprinha que valeu super a pena. Eu comprei esse pincel lá na Shopee, já tem vídeo aqui no canal. Se você tiver interesse de descobrir valores, tempo de entrega, eu vou deixar aqui no card e na descrição, caso você tenha interesse de ver esse vídeo. Se você observar, mesmo com todas as cores, eu ainda consigo ver as letras por baixo. É desse jeito que eu estou falando em relação a cores claras. Se você escolheu cores escuras, esse é o momento de você transferir a frase. Agora eu vou começar a cobrir. Esperei secar totalmente e depois que secou, demorou algumas horas, eu vou cobrir. Vou utilizar essa caneta para tecido. Não te aconselho a utilizar o hidrocor, aquele escolar que a gente normalmente usa em papel, porque ele demora muito para secar e continua borrando mesmo depois de seco. É como se a tinta ela não secasse completamente. Então, ou piloto permanente ou essa caneta para tecido. Uma terceira opção é utilizar a própria tinta de tecido para cobrir. Essa caneta ela é bem mais prática, mas antes dela eu fazia os meus trabalhos com pincel, dava certo do mesmo jeito, nada de extraordinário. Aqui a questão é só praticidade. Se você já tem a caneta, tudo bem, utiliza, que é uma mão na roda. Se não tem e já tem a tinta, utiliza, que o seu trabalho vai ficar perfeito do mesmo jeito. Você só não pode deixar que a falta de alguns materiais te impossibilite de fazer o que você quer. Isso não pode ser um empecilho. Se dá para substituir, então vamos fazer, porque vai ficar lindo do mesmo jeito. Uma observação sobre esse piloto aqui para tecido é que ele trabalha em alguns tipos de tecido específicos. Não é todos os tecidos que você vai conseguir trabalhar e ele vai ficar perfeito. Porque em alguns tecidos ele expande e a tinta ela vai se espalhando. Por mais fina que seja o seu traçado, por mais fina que seja a sua linha, ela continua se espalhando e se espalhando. Então, antes de utilizar em qualquer peça, faz um teste
risca na pontinha, vê se a tinta ela vai se expandir ou se vai funcionar desse jeito aqui. É muito importante você fazer o teste antes. Na tela eu já sei que funciona muito bem, no algodão cru muito bem. Agora em outros materiais eu já utilizei e a tinta expandiu, quase acaba o meu projeto. Então, se você for utilizar em outro tipo de material, te aconselho a utilizar a tinta de tecido, a tradicional, que você utiliza o pincel, porque tem mais chances do projeto dar certo. Agora você só precisa cobrir essa frase. E a minha frase é: um amor que aguardou o tempo certo para acontecer. Lindíssima! Amei essa frase. Vai combinar super bem com a ocasião, já que esse quadro vai ser para decoração de um casamento e depois vai ficar como lembrança para os noivos. Essa é uma ótima sugestão para você presentear alguém. Eu fiz o rascunho da frase e logo em seguida, depois que eu transferi para a tela, eu fiz o rascunho dos desenhos. O meu desenho não vai ser igual à minha tela, porque depois que eu fiz esse rascunho eu vi que eu poderia alterar e que iria ficar melhor. O legal do rascunho é isso, que você pode alterar sem danificar a sua peça. Então agora eu vou transferir esses desenhos para a minha tela, do mesmo jeito que eu fiz com a frase, utilizando o grafite. Deixa eu te falar uma coisa a respeito de retrabalho. Uma das coisas que faz você trabalhar mais que o necessário é você não respeitar o tempo da tinta secar. Vai por mim. Escuta o conselho da amiga aqui que errou e não quer que você erre. Espera essa tinta secar completamente. Eu esperei a tinta de baixo secar. Porém, quando eu fui utilizar o piloto, eu não me atentei a isso. E o que foi que aconteceu? Eu borrei e tive que aplicar várias camadas da tinta para cobrir o meu erro. Eu apoiei a minha mão sobre a frase enquanto eu cobria. Eu fiz o desenho e depois eu fui engrossar o traçado. Nesse momento, eu apoiei minha mão nas letras de baixo e fui descendo. Desse jeito, borrou bastante, pessoal. Essa tinta ela precisa secar totalmente, porque enquanto ela não seca, ela mancha tudo. Então escuta o meu conselho, espera a tinta secar antes de cobrir novamente. É melhor esperar, você vai fazer outra coisa, deixa ela secando e não ter esse processo de ter que estar cobrindo novamente, que é uma parte muito chata. A realidade é essa, você tá fazendo a sua peça toda feliz da vida, saltitando e cantando até que você borra. Tem que cobrir, tem que esconder. Então, para evitar esse estresse, eu te aconselho a pintar, esperar secar, vai fazer outra coisa, vai esparecer e depois você volta para sua peça. Respeita o tempo de secagem, é muito importante. Eu tenho que confessar que eu fiquei simplesmente encantada por essa peça. Afinal, o Criador, ele ama a sua criação e é assim que Deus é conosco. Mesmo a gente com todas as nossas imperfeições, ele continua a nos amar. E depois que eu cobri tudo, ficou desse jeito. Espero muito que você tenha gostado e eu tenha acrescentado algo na sua vida. Se gostou, já deixa sua curtida e nunca se esqueças o quanto precioso você é para Cristo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.